Olá, pequenos cientistas, tudo bem com vocês? Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre as rochas. Nós vamos conhecer quais são os tipos de rochas presentes no nosso planeta e a gente vai compreender quais são os processos que formam essas rochas, né? Nas nossas próximas aulas, a gente vai entender por que é tão importante a gente estudar sobre as rochas, por que o estudo das rochas é tão importante para você compreender a história geológica do nosso planeta, a história de alguns fósseis também. Vocês vão entender sobre isso. Mas antes que a gente entenda sobre essa história, sobre essa relação entre rochas e a história da Terra, a gente precisa saber o que são rochas, quais são esses tipos de rochas. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é tipos de rochas. Para dar início à nossa aula de hoje, a gente vai começar relembrando algumas informações que foram dadas em aulas passadas, mas que é necessário a gente trazer para a nossa aula de hoje, para vocês compreenderem melhor sobre as rochas, sobre os tipos de rochas e principalmente sobre seus processos de formação e a relação dessas rochas com o nosso planeta. A primeira informação que a gente vai trazer é sobre a origem da Terra. Na aula de origem da Terra, eu mostrei para vocês que a Terra como a gente conhece hoje é muito diferente do planeta que surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra ela parecia com uma enorme bola de fogo, como se o nosso planeta estivesse pegando fogo justamente por conta da sua superfície extremamente quente. Nessa foto ampliada, podemos ver o que seria a superfície do nosso planeta assim que ele se formou. Percebam que a superfície do nosso planeta era completamente coberta de um material extremamente quente, um material magmático, e que todos os minerais e os metais que formavam o nosso planeta na época, eles estavam derretidos justamente por conta dessas altas temperaturas dessa superfície. No entanto, com o passar de bilhões de anos, depois da formação do planeta Terra, a Terra ela começou a entrar em um processo gradativo de resfriamento. E daí todos esses minerais e esses metais que formavam a superfície desse planeta, constituíam o planeta Terra, eles também começaram a entrar nesse processo de resfriamento. E aí eles passaram desse estado derretido para um estado mais sólido. Eles começaram a solidificar justamente por conta da diminuição da temperatura da superfície do planeta Terra. E aí, com essa diminuição dessas temperaturas e com a solidificação desses metais e minerais, a gente teve a formação das primeiras rochas. Portanto, é a partir desse evento que a gente tem a formação das primeiras camadas rochosas. E são essas camadas rochosas que vão dar origem à crosta terrestre, que é uma das camadas que constituem o planeta Terra. É a camada mais externa do nosso planeta, que envolve todas as outras camadas. É uma camada sólida formada basicamente por rochas e por solo. A gente viu na nossa aula de camadas da Terra que o planeta Terra é constituído de 3 principais camadas, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, como vocês podem ver na imagem. Desse modo, a gente pode ver que a crosta terrestre é formada tanto por rochas como por solos. Só que hoje a gente vai falar especificamente das rochas. A gente vai ver que a crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas. E essas rochas, elas são constituídas de minerais. Os minerais, eles são substâncias de ocorrência natural, sólida, são cristalinos e de composição específicas. Na natureza, existem diferentes tipos de minerais. E esses minerais, eles vão fazer infinitas combinações, por isso que a gente vai ter diferentes tipos de rochas. Como vocês podem ver na imagem, vejam aí esses diferentes tipos de minerais. E aí, um exemplo que eu posso dar para vocês é o granito. O granito, ele é uma rocha formada por 3 tipos de minerais. Nessa imagem, nós podemos observar quais são esses minerais. Aí nós temos o biotite, nós temos o feldspato e nós temos o quartzo.
Vale ressaltar que o quartzo é um dos minerais mais abundantes no planeta Terra e ele pode ser encontrado em vários tipos de rochas e ser obtido de forma isolada. E dependendo da quantidade de minerais presentes em cada rocha, a gente vai ter diferentes tipos de rochas com diferentes cores, como vocês estão vendo na imagem, que são granitos de diferentes cores. Bem, como a gente falou sobre as rochas, sobre o seu processo de formação, de como ela se originou, sobre a sua constituição e ainda caracterizamos uma das rochas que é muito utilizada ultimamente por nós seres humanos, que é o granito, em revestimentos de casas, de calçadas, em balcões de cozinha, em várias outras coisas, nós vamos agora conhecer os tipos de rochas. Sobre isso, nós podemos ter 3 tipos de rochas. Nós podemos ter as rochas sedimentares, as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas metamórficas. Essas rochas elas são classificadas nesses 3 grandes grupos de acordo com a sua origem e com o seu processo de formação. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esses tipos de rochas, eu vou começar a falar para vocês sobre a origem e sobre o processo de formação que é necessário que aconteça para que cada uma dessas rochas sejam formadas. Nós vamos começar pelas rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas são rochas que são originadas a partir do magma, que é aquele material que está presente no manto, que é uma das camadas do planeta Terra. Por isso que a gente fala que as rochas ígneas ou magmáticas são rochas que se formam a partir do magma. Mas aí a gente se pergunta, como é que se dá o processo de formação dessas rochas? Vamos entender como se dá esse processo. No entanto, antes disso, eu preciso que vocês saibam que existem 2 tipos de rochas magmáticas. Nós temos as rochas magmáticas extrusivas e nós temos as rochas magmáticas intrusivas. E o processo de formação desses 2 tipos de rochas magmáticas são diferentes, mas as duas são originadas a partir do magma. Agora a gente vai conversar sobre o processo de formação dessas rochas magmáticas, começando pelas magmáticas extrusivas. Quando os vulcões entram em erupção, eles jogam para fora um material que estava dentro do planeta Terra. Concordam comigo? Pois bem, esse material é o magma. O magma, quando ele é jogado para fora devido à erupção dos vulcões, a gente não chama mais de magma, a gente chama de lava vulcânica, certo? E essa lava vulcânica, quando ela é jogada para fora e atinge a superfície terrestre, ela naturalmente vai resfriar. E quando ela resfria, seguidamente ela vai solidificar, ela vai se tornar sólida. E quando ela solidifica, ela forma as rochas magmáticas extrusivas. Então, as rochas magmáticas extrusivas são essas rochas que são formadas a partir do resfriamento dessa lava vulcânica na superfície terrestre. Um exemplo desse tipo de rocha é a pedra pómez, que também é conhecida como púmice, como vocês estão vendo na imagem. Essa rocha magmática extrusiva, ela tem como principal característica a sua estrutura repleta de poros, justamente porque essa rocha ela é formada a partir da espuma da lava vulcânica. Quando essa espuma da lava vulcânica ela resfria, ela vai solidificar. E aí, quando ela solidifica, ela forma essa pedra pómez. Por isso que existe todos esses porinhos, como vocês estão vendo na imagem. Aqui vocês estão vendo uma outra imagem da pedra pómez. Eu acredito que essa imagem é muito mais familiar para vocês. Creio que alguns de vocês, ou se não todos, já devem ter visto a mãe de vocês usarem essa rocha para passar nos pés, para melhorar o aspecto de rachadura que a gente às vezes tem nos pés. Então, compartilhe com os pais de vocês a historinha de
formação dessa rocha, né? Falem para eles que a Pedra Pómez é, na verdade, uma rocha e que ela vem da lava de vulcões. Expliquem para eles essa historinha, aposto que eles vão gostar muito de saber disso. Um outro exemplo de magmática extrusiva é o basalto. O basalto, ele é uma rocha que se solidifica a partir da lava vulcânica também, e ele é muito utilizado na construção de muros e calçadas. Na foto, vocês podem observar uma formação rochosa de basalto. Essa formação rochosa, ela fica na Escócia. O basalto é exatamente essa partezinha aqui que eu estou circulando para vocês verem. Esse aqui é o basalto, que é originado a partir do magma também. Agora eu vou falar para vocês sobre o outro tipo de rocha magmática, que são as magmáticas intrusivas. Essas rochas, elas são formadas quando o magma se resfria lentamente no interior do vulcão ou em bolsões abaixo desse vulcão. Vamos entender. Na imagem vocês estão vendo um vulcão, certo? Percebam que parte do magma que está no interior da Terra, ele é jogado para fora e aí vira a chamada lava vulcânica. No entanto, nem todo o magma ele consegue sair, ele fica ali em fissura. E existe também o magma que está na parte de baixo do vulcão, nesses bolsões, aqui como eu estou mostrando, nesses bolsões na parte de baixo do vulcão. E é aí também que se formam as rochas magmáticas intrusivas. Então, tanto no interior dos vulcões, como eu estou mostrando na imagem, como nos bolsões que fica abaixo do vulcão, é onde é formado as rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo de magmática intrusiva é o granito, que eu falei no início dessa aula. O granito ele é basicamente constituído de 3 principais minerais, que eu mostrei para vocês, que é o quartzo, o feldespato, e eu mostrei a biotita, mas também a mica, é um dos principais minerais que formam aí o granito, que é de grande interesse para nós seres humanos, né? É utilizado em decoração, em pisos, soleiras de porta, entre outras coisas. Para dar continuidade ao estudo dos tipos de rochas, a gente vai falar agora das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas recebem esse nome porque elas são formadas a partir de sedimentos. E esses sedimentos, eles são produzidos a partir de outras rochas. Mas como assim? Vamos começar a entender o que é o intemperismo. O intemperismo ele é um fenômeno responsável pelo desgaste e fragmentação das rochas, seja pela ação da chuva, dos ventos, de outros fenômenos naturais. Esses fragmentos de rochas, eles são carregados para outros locais, né, através de um processo chamado de erosão. A erosão, ela vai carrear esses fragmentos de rochas através da água ou através dos ventos. Sabendo disso, vocês se perguntam como é que acontece o processo de formação dessas rochas sedimentares? Partindo dessa pergunta, agora eu vou mostrar para vocês as 3 etapas que precisam acontecer para formar as rochas sedimentares. A primeira delas é a etapa de sedimentação. Nessa etapa, os sedimentos eles são transportados ou pela água ou pelo vento e vão se acumular em alguns pontos. A gente vai ver na imagem. A segunda etapa é a etapa de compactação e a terceira etapa é a etapa de cimentação. Vamos para a imagem que vai ficar melhor de vocês entenderem. Rochosa, que já sofreu um processo aí de intemperismo, certo? De degradação dessas rochas. E agora está acontecendo o processo de erosão, onde os fragmentos que foram retirados dessas rochas, eles estão sendo transportados para essa parte mais profunda dessa formação rochosa, que é a bacia de sedimentação, que já está coberta de água. Nessa bacia de sedimentação vai acontecer a segunda etapa do processo de formação das rochas sedimentares, que é a compactação. A compactação é quando o peso das camadas que vão chegando, elas acabam compactando as camadas que já tinham ali naquela bacia e acabam pressionando essas camadas, compactando mesmo, apertando. E aí depois dessa segunda
etapa, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de cimentação, que é quando os minerais que estão dissolvidos na água, nessa água que está recobrindo a bacia de sedimentação, eles começam a agir como cimento, eles começam a unir as partículas desses sedimentos que estão presentes na bacia e aí começa a se formar as rochas sedimentares a partir dessas três etapas. E é por conta do processo de formação dessas rochas que a gente consegue observar nas rochas sedimentares essas camadas, como vocês estão vendo na imagem, né? Nessas imagens aí. A gente chama de camadas ou estratos. São exemplos de rochas sedimentares o arenito, o calcário e a argila. E agora a gente vai falar das rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são rochas que se originam a partir da transformação da metamorfose das rochas magmáticas e das rochas sedimentares que não conseguiram chegar nelas até a superfície terrestre. Elas ficam mais no interior da crosta terrestre. E devido à alta temperatura no interior da crosta terrestre e também devido à alta pressão, essas rochas sedimentares e magmáticas, elas passaram por esse processo de transformação, de metamorfose, que acaba dando origem às rochas metamórficas. Aqui vocês podem visualizar exemplos de rochas metamórficas. Reparem que vocês têm um exemplo de rocha magmática, que é o granito. O granito, quando ele está sobre essas altas temperaturas e pressão no interior da crosta, ele se transforma na gnaca, que é uma rocha metamórfica. Agora vocês têm o arenito e o calcário, que são exemplos de rochas sedimentares, que quando estão submetidos a essas altas temperaturas e pressão, eles vão dar origem ao quartzo e ao mármore, que são rochas metamórficas. Nessa imagem vocês podem observar exemplos dos três tipos de rochas que a gente estudou na aula de hoje. Bem, sexto ano, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as rochas. Na aula de amanhã, a gente vai estudar sobre os ciclos das rochas. Nós vamos entender um pouco mais sobre os processos de formação das rochas e como esses processos estão interligados uns aos outros. A gente vai estudar sobre isso. Para revisar a aula de hoje, vocês vão ler as páginas da página 43 até a página 48 do livro didático de ciências de vocês. Até amanhã. Tchau, pequenos cientistas.